o tio Rei detalhou que Nicolas Ferreira pode estar ferrado ao voltar a se alinhar a Bolsonaro. Quem vai explicar por que disso pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. A questão é que o corte ficou datado e, na verdade, ele já se ferrou. Sim, sim, o Bolsonaro já se ferrou, já está em prisão domiciliar, acabamos de falar sobre isso aqui. Sim. Mas e o Nicolas? Como é que fica o Nicolas nessa história? O Vamos por Nicolas essa. vale uma informação adicional ao do tio Reinaldo Azevedo. Ele está na petição do Alexandre de Moraes como um dos causadores da prisão domiciliar do Bolsonaro. O tio Rei é um analista que eu considero brilhante na imprensa, ele dá um norte a respeito de questões jurídicas, e aí ele escreveu um texto sobre os possíveis crimes do Nicolas Ferreira, né? Eu vou ler aqui a partir desse parágrafo, que é importante. Os textos são É, caudalosos. Não está Pedro, projetado? só uma coisa, tem que projetar a tua tela, que ainda tá na petição. Isso, já saí da petição e agora fui pro texto do tio Rei. Foi? Agora foi. Agora foi, vamos lá. Que o tio Rei coloca aqui, né? O Nicolas estava brigando com o Eduardo e com a família Bolsonaro. Isso estava meio público, né, Sofia? A gente viu ali um atacando o outro, eles cobrando uma lealdade ao Nicolas. E aí o tio Rei chega no meio do texto e escreve o seguinte: Nicolas resolveu se redimir e foi além do aceitável. A imunidade parlamentar não confere ao deputado ou senador a licença de ameaçar a justiça ou de coagir um juiz para que ele atenda aos seus desígnios. Afirmou Nicolas. Eles acharam que nós iríamos desistir. Se lascou, Alexandre de Moraes. Se lascou porque enquanto houver um brasileiro de camisa verde e amarela, a gente não vai se curvar a você. O Supremo Tribunal Federal não está acima do Brasil. O Brasil está acima do STF. Hoje nós estamos aqui lutando por um Brasil em que Alexandre de Moraes esteja atrás das grades. Alexandre, você deve estar vendo isso aqui, porque não dá para ignorar. Eu tenho um recado para poder te dar, ministro. Você sem a toga não sobra nada. Isso tem nome no Código Penal. Coação no curso do processo, artigo 344, a saber. Artigo 344, usar a violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou juízo arbitral. Pena, reclusão de 1 a 4 anos, ou seja, Nicolas pode ter pena de cadeia, tá? Multa, além de pena correspondente à violência. É o que faz Eduardo nos Estados Unidos, foi o que fez Nicolas em cima de um palanque. O que se viu na Paulista ontem é apenas parte das ameaças que os ministros e familiares são vítimas. Se isso está no campo da normalidade, do aceitável e do legal, então se imagine o comportamento como rotina. Os mais de 20 mil juízes do país afora se tornariam alvos dos inconformados com as suas decisões, a menos que lhes fizessem as vontades. Não teríamos mais juízes julgadores, ou seriam absolvedores profissionais, ou seriam vítimas de linchadores. Por isso, Sofia, que o Alexandre de Moraes decretou hoje a prisão domiciliar do Bolsonaro. Porque a gente não pode ter juízes que sejam linchados pela horda bolsonarista e a gente não pode ter juízes que absolvam essa turma. Eles precisam ser julgados pelo que eles fizeram. E aí é o paradoxo que o bolsonarismo tem, que o Reinaldo estende nesse comentário que ele fez na Band News, que é um excelente complemento desse texto. O bolsonarismo e o paradoxo daquele que perde ganhando e o que ganha perdendo. Vamos ver essa análise aqui dele, aí depois vamos fazer nossos comentários. Minhas caras, meus caros, ontem houve manifestações bolsonaristas contra a tornozeleira no ex-presidente, contra Alexandre de Moraes, a favor de Donald Trump, né, e suas tarifas. E sim, foram manifestações em São Paulo, algumas capitais, cidades, outras. Aqui em São Paulo, que se toma na Paulista como medida de sucesso, segundo o monitor do debate político, 37.600 pessoas. Essa mesma medição, no dia 29 de junho, 12.400. Portanto, cresceu, aumentou, houve mais gente aderindo. Eu esperava que acontecesse, porque eles estão em frêmitos gozosos com essa história da Lei Magnitsky. Então, Lei Magnitsky contra Alexandre. Então, estão animadíssimos, né? E aí, então, ganhamos nas redes uma vibração danada. Ganharam o quê? Fizeram, como indagaria o poeta Ascenso Ganharam uma prisão domiciliar do principal líder deles. Parabéns, viu? Ferreira, fizeram para quê?
Para nada. Né? E claro, estão discordando dos números. Não foram só 37.600 pessoas, 300 milhões de pessoas. Essas maluquices. Mas acontece que isso, à medida do sucesso, também estabelece ali uma coisa muito difícil para a campanha, para eles. Pesquisa da Datafolha diz que 61% dos brasileiros dizem que não votariam de jeito nenhum em quem propusesse livrar a cara de Bolsonaro e dos golpistas. 19% dizem que votariam com certeza. E outros 14% que talvez pudessem votar. Você tem aqui 33% entre com certeza e talvez. Vai para o segundo turno. Mas aí tem que disputar o segundo turno também. E tem que disputar o segundo turno, sendo que hoje você tem uma maioria contra. Até lá muda? Não sei. Agora, o que eu noto é o seguinte. Lula vai disputar a reeleição, tudo mais constante. Quem será o candidato do Bolsonaro que vai ter de aderir a essa pauta? Notem que não é que será alguém que não vai tocar no assunto, aí o Lula teria de provocar, mas você é a favor da anistia, não é? Não, a pessoa tem de ser. O Lula tem uma pauta pronta. Mas, taxação do Trump. Repararam que até agora nenhum candidato dos pré-candidatos da direita se opôs, criticou Donald Trump? Não pode fazer isso. O Bolsonaro não deixa. Se fizer, está amaldiçoado. É muito interessante essa fala do Reinaldo, Sofia. Eu queria terminar e complementar. Eu estava no Sindicato dos Metalúrgicos quando o Lula foi preso. E apesar do Lula manter a candidatura dele até o final, porque ele queria manter os votos para ganhar a eleição de 2018, ele falou uma coisa muito importante, que ele seria preso, mas que existiam um Lula, dois Lulas, tinham Lulas ali no público, e ele nitidamente passou o bastão para outras pessoas. O Bolsonaro, ele meteu o movimento político dele numa prisão. Eles estão presos junto com ele. Esse é o problema. Pois é, aí você vê a questão do personalismo, né? Porque o Bolsonaro, ele não tá nem aí para o Brasil, não está nem aí para a direita, não está nem aí para os bolsonaristas, nada. O dele é salvar a própria pele. É isso que ele queria. Uhum. E dessa maneira ele acabou condenando o movimento político do qual ele estava liderando. Dito isso, a gente não pode baixar a guarda, porque o bolsonarismo vai superar o Bolsonaro. Não. Você acha que não? Não, eu acho que eles vai ter que virar uma outra coisa, e eu acho que eles, fatalmente, eles vão perder em 26. Vão perder porque o Trump entregou a eleição pro Lula, se a gente tiver uma eleição democrática normal, né? Esse é o meu medo. Mas de resto, o Lula tem potencial eleitoral e eles estão começando uma guerra civil entre eles. O próprio Nicolas se meter nessa questão, isso aqui não vai passar impune, Sofia. Porque a prisão domiciliar do Bolsonaro hoje foi decretada com base na fala do Nicolas. Eu berrei com vocês lá no grupo, porque eu falei, gente, tá rolando um crime aqui na minha frente, e o Alexandre ouviu. E se o Bolsonaro foi punido, se a justiça é para todos, o Nicolas pode tirar 4 anos de cana nisso aqui. Somado a outros possíveis crimes que ele cometeu, ele tá condenado. O Bolsonaro tá matando o Nicolas. Sozinho. A gente não precisou nem fazer nada. Cara, é impressionante. Não é wishful thinking, gente. Não, eu sei. É lógica. O que eu digo pra você é que assim, que o bolsonarismo vai superar o Bolsonaro é que a extrema-direita não vai morrer. Pode cair o Bolsonaro, pode cair Tarcísio, pode cair Nicolas, podem perder em 2026. Mas eu acho que assim também, aí sim eu acho que é wishful thinking é achar que com isso, ok, derrotamos a extrema-direita. Não derrotamos. A extrema-direita vai superar esse pessoal aí. Vai. Agora, que isso aí vai desorganizá-los por um bom tempo, vai. Assim como a esquerda foi desorganizada por um bom tempo por causa da Lava Jato, acabaram derrubando a Dilma, perdemos a eleição em 2018, etc. Isso aí vai levar um tempinho para a extrema-direita superar. Isso eu tô 100% de acordo com você. Eu não acho que acaba com a extrema-direita. O bolsonarismo, eu tô com minhas dúvidas se vai durar, viu, gente? Sinceramente, acho que entrou água nesse chope.
Com certeza, com certeza. Enfim, ficamos por aqui, Pedro? Ficamos. Espero muito que esse corte tenha ficado no tamanho. Ficou assim, ficou assim. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.